Olá, está no ar mais um episódio do podcast Kiron. Eu sou Renata de Andrade. E eu sou o Henrique Meister e eu ajudo você que é médico a faturar 20 mil por mês ou mais, sem dar plantão e tratando seu paciente como um todo. Henrique, vamos lá para o assunto desse episódio, que são remédios. Pelo que eu entendi até agora, a proposta do método Kiron é capacitar os médicos a prescreverem medicamentos de homeopatia. Então, eu queria que você começasse explicando do que são feitos esses remédios homeopáticos. Certo. Temos várias possibilidades, eu diria infinitas possibilidades. Se eu quiser fazer um remédio desse microfone aqui, a gente pode fazer o remédio microfone num... É verdade. Então, peraí, depois eu explico isso para não viajar. Mas é verdade. Mas o mais comum é que sejam feitos do reino vegetal, então de plantas, do reino mineral, então de minerais, e do reino animal, venenos e partes de animais. Mas também é possível fazer do reino que a gente chama de imponderável, ou seja, de coisas não materiais. Então, por exemplo, luz do sol. Aqui que começa a viajar. Se você é médico e tem interesse e acha que isso é muita viagem, aguarda um pouco, a gente já vem para a parte mais normal, mas é verdade. A gente pode fazer da luz da lua, da luz do sol, a gente pode fazer de radiações. Então a gente deixa lá o veículo, tipo uma água ou um veículo sobre a influência daquilo e faz um remédio homeopático daquilo. Então eu dou esses exemplos que são reais, mas só para a gente entender que pode realmente ser feito de tudo. Eu dei o exemplo do microfone. A gente pega um pedacinho desse microfone aqui, desse plástico aqui. Provavelmente o remédio seria do plástico, né? Mas se a gente pegar um pedaço de cada coisa, a gente pode fazer o remédio do microfone. Então a gente pega aquele remédio, faz uma técnica específica e aquele remédio pode ser feito disso também. Então as origens são diversas, são várias. Mas a divisão que se faz de todos esses é origem animal? Classicamente sim, tem outros, por exemplo. Então a gente tem lá os vegetais, os minerais e os animais são os clássicos. A gente tem os imponderáveis, que são esses que eu falei, luz e radiações e coisas desse tipo. A gente tem uma classe também que são os nosódios e os sarcódios, que são feitos de ou secreções de doenças, por exemplo. Então secreção da gonorreia, câncer de mama, pega lá o câncer da mama e faz um remédio daquilo. Então tem outras classes também. Deixa eu ver se não se me vem à cabeça. Essas são as principais, assim. E claro, tem várias subdivisões dessas, né, em outras formas, mas acabam sendo mais ou menos partindo disso. E como são feitos? É uma diluição, imagino eu, não sei. Isso é uma polêmica até, no sentido assim de que tem muita gente que não entende a homeopatia no sentido de que aquilo está tão diluído que não é possível que tenha alguma coisa lá. E realmente não tem, né? Muitos remédios homeopáticos passam de um número lá, que na química, na física se chama número de Avogadro, que é um número até onde assume-se que existe matéria. Acima daquele número de diluição, teoricamente não tem mais matéria, não tem mais moléculas ali. E na maioria das vezes a gente prescreve remédios que estão acima desse número. Então existe algo ali que não é material. Então é uma medicação energética, né? Uma medicação vibratória. Lembra que o pai falou no primeiro episódio? Eu tava lembrando disso agora, que ele falou assim, que às vezes o remédio já começa a fazer efeito quando o paciente, ao estar em contato com o remédio, ao segurar o remédio. Então tem umas viagens que para quem gosta, né, se interessa por esse tipo de medicina, faz muito sentido, né? Então acaba sendo uma medicina muito mais biofísica do que bioquímica, no sentido de que a medicação, por essa questão da diluição, ela é muito além do que teria na matéria, né? Mas voltando ao que você perguntou no sentido de como é feita, o certo não seria a gente falar diluição, seria a gente falar dinamização. A dinamização ela é composta de uma diluição, né? Então a gente dilui o remédio e a gente succiona o remédio, ou seja, a gente achita o remédio. A gente dá soquinhos assim. Obviamente que hoje em dia tem máquinas que fazem isso, né? Mas antigamente, até hoje, em algumas farmácias, o farmacêutico faz a sucção do remédio. Então, a maneira correta de se fazer, vamos lá pegar o remédio microfone. Então, peguei uma parte de microfone, peguei e fiz uma parte do microfone. Transformei esse microfone numa tintura mãe de microfone, ou seja, uma mistura bem material ainda, que contenha bastante coisa do microfone em água ou em álcool. Aquela é a tintura mãe do microfone.
Eu pego uma parte da tintura mãe do microfone em 99 partes de uma solução, água, álcool. Misturo essas duas, então vai ficar 1% de microfone. E succiono, faço a batidinha 100 vezes. Essa vai ser uma centesimal hahnemanniana, é uma escala que a gente usa, a gente chama de CH. Quem conhece homeopatia vai lembrar dos CHs. Essa diluição, seguida das 100 sucções, é a 1CH do microfone. Então, é o remédio microfone 1CH. Aí dessa 1CH, eu pego uma parte da 1CH, por 99 partes do diluente, 100 batidinhas. Isso aqui é a 2CH do microfone. Interessante. Aí pego uma parte da 2CH do microfone, 99 partes, faço a 3CH do microfone. E assim vai. Acima da 12CH, então pensa, 12CH, teoricamente já não tem mais matéria. A gente costuma prescrever 30CH, 200CH, 1000CH, 10.000CH, 50.000CH. Então imagina a loucura que é essa questão energética, né? Então quanto mais dinamizado, né, que não é diluído apenas, mais, teoricamente, mais energia a gente está extraindo daquela substância, seja ela qual for, inclusive do nosso querido microfone. Minha cabeça tá... Dá uma bugada, né? Dá uma bugada. Então eu sempre falo, já falei isso outras vezes aqui, é muito compreensível, né? Um cara que fala, cara, isso é impossível, né? Isso não existe, não tem como. Como é que eu vou prescrever isso? Estudei 6 anos de medicina, podia ter feito neurocirurgia, podia superar corações, e vou prescrever um negócio diluído ou dinamizado 50 mil vezes? Eu entendo, te compreendo, mas o que acontece? Você prescreve e você vê. E você vê, mas há comprovações. É isso que eu queria perguntar. Eu tô cheio de pergunta aqui, mas há uma comprovação científica. Alguém foi lá para isso se tornar um remédio, quer dizer que alguém fez, alguém prescreveu e deu certo. Isso, tem duas questões desse negócio da comprovação. Primeiro, tem todo um protocolo para fazer o remédio do microfone, não é simplesmente vou fazer e vou fazer do meu jeito. Para que haja uma unidade nessas experimentações, chama-se experimentações. E tem uma série de pessoas que estudam como é que uma coisa tão diluída assim, ou tão dinamizada assim, tem algum efeito, né? Então, eles se propõem a entender os mecanismos disso, in vitro mesmo, em experimentos, para que isso seja comprovado. Porque hoje em dia não há uma prova cabal, assim, que você possa mostrar, há um efeito. Mas existe uma série de estudos que visam essa elucidação. Estudos lá relacionados à memória da água, aquelas ideias aí, que a gente pode até render um podcast específico, que a ideia seria chamar alguém que tem mais experiência nisso, que fala mais, que estuda isso. Tem gente no Brasil muito boa nisso, que pode exemplificar melhor. Mas há muito estudo nessa área, assim, não é algo assim totalmente empírico e sem nenhuma base. Até porque o número não é um número fechado de remédios. Há surgimento de novos medicamentos, né? Igual você falou, se alguém quiser criar um medicamento no microfone, ele cria. Então, de tempos em tempos, esse número pode aumentar mais e a gente tem que estudar isso. Diariamente são adicionados, né, ao que a gente chama de matéria médica, né? Que é o conhecimento. O conhecimento de homeopatia. Medicamentos novos. Então, como eu falei, esse estudo se chama experimentação. Então, e é um dos pilares da homeopatia clássica, que é a experimentação no homem-são, que se chama. Então, Hahnemann, né, Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, ele estava insatisfeito, né, como a gente sempre fala, ele foi um médico insatisfeito. Tá? Então, ele chegou aos 34 anos dele e falou, cara, eu não vou mais fazer o que eu estou fazendo. Porque na época dele, não sei se é muito pior do que é hoje, mas era assim, sangrias e remédios para vômito, sabe? A medicina dele era daquele jeito. Ele falou, cara, isso eu não vou fazer. Aí ele começou a traduzir coisas, traduzir textos, porque ele conhecia várias línguas. E um dos textos que ele traduziu foi sobre a quinina, que até ficou em voga aí no Covid, que é a quinina lá, que é um remédio classicamente para malária e tal. E daí ele percebeu, pelo estudo lá que ele leu, que era sobre intoxicação da quinina, que as pessoas que se intoxicavam ou que não tinham nenhum problema tomavam quinina, desenvolviam os sintomas da malária que é curada pela quinina. Ele falou, nossa, quando a pessoa toma, ele desenvolve sintomas que as pessoas que precisam desse remédio também têm. E daí fez ele lembrar lá de um princípio hipocrático, que é a cura pelos semelhantes. Hipócrates já falava, ele sugeria 3 vias de cura. A cura pelos semelhantes,
a cura pelos contrários, que é a base da alopatia, e uma força natural de cura, que ele chamou de vis medicatrix curantur, que é a força natural de cura. Se não fizer nada, o corpo vai ter uma força no corpo, todos nós temos, que nos leva à cura. Daí ele lembrou, nossa, cura pelos semelhantes, talvez seja, né? E daí ele resolveu testar outras coisas. Cara, se deu certo, vamos tentar testar outra coisa, outra substância. E ele começou a testar outras coisas. E daí aí começou, ele fez todo um protocolo. Então, para ele, precisaria... Primeira coisa é você dar para a pessoa a medicação homeopática, dinamizada, como a gente falou agora há pouco. Então, ela tem que estar dinamizada. Você tem que dar para um grupo, o maior número possível de homens e mulheres, que ele chamou de sãos, sadios. Hoje em dia é achar alguém são, né? Sadio. Mentalmente, assim, sem doenças graves. Sem doenças graves. Quando se faz hoje, você não pega um cara que está doente. Você pega um cara sem doenças graves. E que daí eles anotem todos os sintomas que eles sentiram. Então é assim que se faz uma experimentação e é assim que surge remédios. Então se eu quisesse testar o microfone, eu testaria o microfone, transformaria ele num remédio homeopático, de acordo com toda uma técnica que a gente falou. Juntaria um grupo de gente que quer me ajudar nisso e não tem nenhuma doença grave. Daria o remédio microfone para todos e a gente anotaria o que a gente sentiu. Tipo, eu comecei a ter uma dor no meu tornozelo quando eu pulo no pé só à esquerda. Comecei a me sentir abandonado pela minha mãe, assim vai. E aquilo vai formar uma patogenesia, que a gente chama. Que é a patogenesia do remédio microfone. Que é o levantamento. É um estudo que se faz por todo um protocolo específico, para não fazer cada um de um jeito. Que se levanta todo o que todo mundo leu, todo mundo sentiu. E daí se faz um documento. E quando a gente junta todas as patogenesias de um determinado remédio... Então, se eu estudei microfone, é um grupo lá na Austrália estudou microfone... Aí nós fazemos a matéria médica do microfone. Que daí se extrai de todos os lugares as propriedades do microfone. Aí, todo mundo no mundo inteiro tomava microfone e tinha dor no tornozelo esquerda. Aí chega um paciente para você na consulta, com dor no tornozelo esquerda. Pelo princípio do semelhante, você pode prescrever microfone. Aí o que aconteceu com o tempo? Começou a ficar muito complexo, porque imagine, eu testei microfone, aí você começaram a testar 1000 coisas. Aí ficou uma bagunça, como é que eu vou saber? Aí foi criado algo que tem, como a gente já falou do que é matéria médica, foi criado algo que se chama repertório. Que eu parto de um sintoma para o remédio. Em vez de eu partir do remédio, matéria médica, para o sintoma, então eu tenho a matéria médica de microfone, tal. Eu vou elencar ao contrário. Eu vou pegar todas as matérias médicas, todas as patogenesias que tiveram dor no tornozelo, e vou fazer uma rúbrica que a gente chama, um capítulo, dor no tornozelo. E eu vou colocar microfone, pulsatila, o sulfur, entendeu? Então eu tenho um repertório. Então eu sei que dor no microfone, todos esses remédios aqui tem dor no microfone. Dor no tornozelo. Tá? Daí isso hoje em dia é tudo informatizado, né? Então eu tenho um programa lá que eu coloco os sintomas do paciente e ele vai cruzando. Então se eu pus dor no tornozelo, abandono, e vou elencando, daí tem toda uma ciência por trás disso, que é a homeopatia clássica, que não é exatamente o que a gente advoga no método Kiron, mas é a homeopatia clássica, que é a base de tudo. E aí a gente tem um cruzamento e ele dá uma continha, esse remédio esse remédio cobriu todos os sintomas que você achou que o paciente tinha, talvez seja o melhor remédio para ele. Interessante. Não. Mas se o médico quiser, onde ele encontra essa lista, todas essas informações do número de remédios, informações? Os remédios você vai encontrar tanto nos repertórios, então você tem um repertório lá, um computador, no software, e ele vai falar, a gente nessa atualização foram agregados não sei quantas mil rúbricas de 20 remédios novos. Você já usou recentemente algum remédio novo? É difícil saber quando que o remédio é novo, né? Porque ele não coloca, mas tem alguns remédios que a gente sabe que é novo porque surge muita rúbrica. Então você vai ver lá no computador, tem um monte de rúbrica de um remédio que é meio desconhecido, assim. A gente fala novo, mas a homeopatia surgiu em? Mais ou menos 1800 e alguma coisa, né? O que não é tão antigo. Não é tão antigo. Às vezes a gente tem uma ideia de que é super antigo, né? E não é tão antigo, né? Mas aí ele está constantemente atualizado. O que a gente tem daí, puxando agora para o método, é que a gente vai acabar, querendo ou não, muito baseado nos remédios sugeridos pelo algoritmo. Então, dentro do algoritmo também tem remédios novos que surgem lá,
mas talvez não tanto com a velocidade de que surge na homeopatia como um todo. Então a gente se embasa num grupo talvez um pouco menor de remédios. E vamos e venhamos, já tem 6 mil por aí, Já né? tem 6 mil. Calma lá, não, né, gente? Não precisamos 6 mil já é complicado. Então deixa os novos pra daqui uns 100 se entrar lá, nós vamos acabar estudando, não tem jeito. Tem até uns remédios lá, porque não quer dizer que esteja lá no algoritmo que sejam só os remédios maiores ou os remédios mais famosos, que tenham mais matéria médica ou que tenham mais patogenesia. Tem remédios, por exemplo, eu não vou lembrar o nome científico, mas tem um remédio que é o koala, ursinho koala. Putz, é difícil de estudar, porque não tem muita matéria médica do koala, não consigo achar. Então você tem que fazer todo um esforço para estudar essas matérias médicas. Já surgiu no algoritmo? Tá lá no algoritmo. Tá lá. Eu não sei quando foi a experimentação de koala. Não deve ter sido muito... com certeza não é da época do Hahnemann, né? Ele não experimentou koala. Mas deve ser dos mais novos. E aí tá lá. Tá lá. Não sei, teria que ver quando que foi essa experimentação. Hoje mesmo prescrevi... Hoje foi interessante. Eu prescrevi um falcão peregrino, que é um tipo de uma ave. E a paciente falou, doutor, só por curiosidade, assim, eu queria saber do que é feito o remédio, de qual parte do falcão, né? Porque eu sei que eu tomava um remédio de cobra e era do veneno da cobra. Agora você me deu o falcão, eu quero saber do que é. E daí ali eu fui atrás e tal, e era da pena do falcão e um pouco de sangue do falcão. Eles faziam uma mistureba. Fazia a titura-mãe e fazia a experimentação. E essa é uma experimentação relativamente nova, se não me engano, na década de 90 ou anos 2000. Feito por um grupo da Inglaterra lá que faz bastante experimentação. Então é um mundo, assim, um mundo de coisas. De muitas... O que me trouxe uma dúvida aqui, falando mais claro dos remédios da parte vegetal. Qual que é a diferença entre essa seção da homeopatia, essa divisão e da fitoterápicos, por exemplo, que também trabalham com coisas da natureza? Isso é uma dúvida comum, que às vezes os pacientes vêm achando que eles vão tomar um fitoterápico. Tem uma planta para o meu problema e tal. A principal diferença tem planta também, né? Tem partes... Não, o remédio, a maioria dos remédios homeopáticos, não digo a maioria, mas um grande grupo são das plantas. Só que qual que é a diferença de um fitoterápico e de uma homeopatia de uma determinada planta? É que o fitoterápico tem ainda a medicação ali, tem matéria ali, né? Ele não é diluído, dinamizado. O remédio homeopático, ele só é homeopático se ele passar por aquele processo que a gente falou de dinamização. Que segue toda uma técnica da farmácia. Hoje em dia os farmacêuticos se especializam em homeopatia para fazer remédio, então tem toda uma técnica para que você tire daquela planta um remédio homeopático, que é um outro processo totalmente diferente de você fazer um remédio fitoterápico da mesma planta. E não sei se você vai... Às vezes eu tenho medo de fazer umas perguntas muito bobas aqui, mas qualquer coisa que, a gente assim... corta na edição. E eu que edito. Você me fala, Renata, essa parte edita, porque você falou. Tá bom. Falou uma coisa que não faz sentido. Tem remédios que eu sei que eu já tomei da homeopatia que são bolinhas e outros que são líquidos. Tem alguma explicação? Algumas coisas não dá pra fazer uma bolinha, tem que ser em gotas. Não, são só apresentações do mesmo remédio, assim. Geralmente quando você faz a bolinha, você faz todo aquele processo do 1 para 100, 1 para 100, 1 para 99, na verdade. E você embebe, né? Você faz com que as bolinhas absorvam aquele líquido. Então, no final das contas, é só uma forma de apresentação. Tem médicos que gostam de usar de um jeito, tem pacientes que gostam de usar de um jeito. Se você vai usar o remédio todo dia por muito tempo, não faz sentido você ficar dando gota toda hora, que vai vencer mais rápido, você faz em bolinha. Se você prefere usar doses únicas de remédios diferentes, não faz sentido você ter um monte de bolinha no frasco, para nós fazer uma dose única em líquido. Então, não vai mudar, a apresentação não muda. E é uma coisa também que os pacientes perguntam, às vezes, eles ficam meio, doutor, meu Deus, eu tomei 10 bolinhas em vez de 2. Meu Deus, eles ficam preocupados. Mas imagine agora que a gente já falou da questão da dinamização. Se você chega lá numa 1000 CH, não precisa nem tão longe, uma 200 CH, veja, tá tão diluído, tão dinamizado aquilo que uma bolinha ou 50 bolinhas não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é você tomar uma bolinha agora, daqui uma hora uma bolinha de novo, daqui uma hora uma bolinha de novo. Isso faz diferença. Por quê? Porque você está estimulando uma vez, aí você está estimulando de novo, aí você está estimulando de novo. Isso faz diferença. Agora, se estimular uma vez com uma bolinha ou 50, não faz diferença. Então, tomar uma bolinha de hora em hora faz muita diferença do que tomar 50 bolinhas uma vez só. Entendeu essa diferença? Entendi. Então, tomar 1 litro de Coca-Cola, uma garrafa de Coca de uma vez remédio, só. tudo de uma vez. E uma gota não vai fazer diferença nenhuma. Agora, eu tomar uma garrafa de Coca toda hora e tomar uma gota toda hora,
Aí também não vai fazer diferença, porque a quantidade não faz, mas a frequência faz. Sim. E existem alguns cuidados, né, que a gente tem que ter com aonde colocar. Porque, assim, remédio que a gente compra normal, você vai lá, joga na gaveta, fica aquela mistureba de remédio, que depois você vai ver se você tomou aquilo, tinha validade ou não. Mas o remédio de homeopatia, às vezes você não pode... tem que cuidar onde você coloca, se pode ter sol, não pode ter sol. Se você tomar alguma coisa, pode cortar o efeito. Sim. Tem algumas coisas clássicas, assim, que às vezes o pessoal pergunta, tem que deixar dentro da geladeira, essas coisas. Não. Uma coisa que a gente orienta é deixar longe do celular, principalmente o celular carregando, né? Tem uma influência ali eletromagnética das ondas e tal. Então essa é a principal coisa de armazenamento, longe do celular carregando, essa é uma orientação. E daí tem orientações em relação a o que pode atrapalhar o efeito do remédio, né? Isso você sabe, né? Você já usou, já te orientei em relação a isso na questão dos canforados, dos mentolados, são as duas principais coisas. Então, menta em excesso, né? Chupar bala de menta em excesso, chá. Canforados, então aquelas salompas, Vick, aqueles bálsamos, essas coisas em excesso atrapalham. Spray eu sofro com isso, porque às vezes eu tenho torcicolo, só aquele cheiro forte, eu já lembro que eu não posso. Desde a época de Hahnemann ele já percebeu que isso atrapalhava. Então tem linhas de homeopatia em que isso é bem mais rígido, em que precisa seguir esse cuidado com bem mais rigidez, e em outras nem tanto, mas todas atrapalham. E não quer dizer de maneira nenhuma que essas coisas isoladamente sejam ruins. Não é ruim tomar chá, não é ruim usar um gelol, não tem problema. Mas enquanto você estiver durante um tratamento, não só homeopático, mas de qualquer medicação nessa linha energética, é melhor evitar. Você sabe que eu senti diferença uma vez que eu tinha tomado remédio e eu tinha deixado ele perto do celular carregando. E eu lembro que eu não sei nem se eu falei pra você, mas eu achei que eu não teoricamente, tinha, se deixar feito se deixar um pouquinho de tempo, tudo bem. Agora deixou muito tempo, deixou a noite inteira, melhor nem tomar. Melhor não correr esse risco, porque às vezes pode dar uma zoada. Principalmente nessas linhas em que é mais importante isso, né? Mas é melhor não tomar, daí é melhor fazer outro. Sim. No sol, pode tomar sol? É melhor evitar, né? Deixar muito, a luz do sol pode evaporar ali, se for em água e tal. Então, geralmente a farmácia pede para evitar a exposição solar direta, mas é mais importante na minha experiência clínica, talvez os outros homeopatas possam colaborar aí com alguma outra coisa, mas acaba sendo o celular mesmo. E pelo valor, pelo preço que a gente paga, essa diferença de valor da homeopatia para remédios aqui, o processo, por mais que você tenha dito, existem etapas, mas ele é barato porque a matéria-prima é barata. Ele é artesanal, né? Ele é artesanal e não faz sentido para a farmácia deixar 6.000 remédios prontos lá parados, né? Tem remédios de 6.000 que eles não vão nunca nem vender. Então é mais fácil para eles, prescrever X remédio, ele pega a tintura mãe do remédio lá que a gente falou. Então eles têm 6.000, não tem 6.000, mas na farmácia eles têm as tinturas mães dos remédios. Pega a tintura mãe e faz o remédio para você. Faz na própria farmácia, normalmente. Na própria farmácia. Não é uma indústria. Até tem algumas farmácias, algumas indústrias que fazem homeopatia em larga escala, mas no Brasil não é o comum. No Brasil o comum é você ir lá na farmácia de homeopatia e mandar eles fazerem para você, né? Até porque tem validade, né? Tem algumas apresentações, por mais assim, que seja algo polêmico, tem até uma história. Eu não posso certificar assim que é real, mas se não me engano é real. Encontraram na época de Hahnemann os remédios dele, que ele usava. Tipo, acharam uma gaveta lá, uma mala fechada. E tinha lá, sei lá quantos remédios. E antiquíssimos lá, 200 anos fechado. E o remédio usaram e funcionava. Então não tem validade, teoricamente. Mas por questões farmacotécnicas, assim, obviamente, eles têm que colocar uma validade. E claro, se você faz um remédio em água, é diferente de se fazer ele em álcool. Então é legal respeitar a validade. Mas teoricamente, pelo efeito, a princípio, ele não tem uma validade para funcionar. Sim. Eu acho que o que fica desse episódio para mim, né, ainda falar de homeopatia e desses remédios tá muito distante do meu dia a dia, como pode estar distante do dia a dia do médico que nunca entrou em contato com isso. Mas eu queria que assim, a gente fala de todo esse processo para fabricar, da matéria-prima, que é super inusitado, né? Você já citou vários remédios, que são esse do Falcão, por exemplo. O que você falaria aqui pra gente terminar para os médicos que nunca tiveram contato com homeopatia? Da eficácia. Você trabalha com isso há muito tempo, né? De certificação de que esse processo... Como eu falei, tem grupos e grupos dentro da homeopatia, né? Então sempre tem, e graças a Deus tem, né?
um grupo de pesquisadores incessantes, assim, por uma busca desenfreada por provar esses mecanismos, por mostrar que ajuda, por mostrar como ajuda, né? Tem uma outra linha de médicos que não se dedicam tanto a essa questão do laboratório, de mostrar lá numa pesquisa científica e tal. Eu acho que o médico que está disposto a essa descoberta, talvez ele não seja aquele médico que precisa da prova cabal da ação do remédio, né? O que vai atraí-lo talvez o que a gente falou no primeiro episódio, dessa abordagem que te faz poder prescrever o remédio. E num segundo momento, tá numa posição assim de aprendiz, livre de preconceito, de poder se dedicar a observar aquilo. Pô, será que os caras seriam tão loucos assim de fazer a mesma faculdade que eu fiz, abandonar tudo para prescrever uma parada? Pode ser que sim, né? Mas eu acho assim, tem dois episódios na história que são muito... ilustram bem isso que você me perguntou. Quando o Hahnemann morava em Paris, ele morou em Paris, ele até morreu em Paris, ele começou na época dele a fazer muito burburinho, assim, porque na época dele o negócio começou a funcionar muito, e obviamente que aquilo começou a incomodar uma galera. Falou, pô, não dá, né, pro cara começar aqui, acabou com a minha clientela, porque ele só prescreve aquele remédio. Aí a Academia Francesa, não lembro se era a Academia Francesa de Medicina ou de Ciências, contratou uma galera assim, falou, expulsa esse cara aí, não dá pra ele ficar aqui, né? E o parecer deles foi o seguinte, olha, se a homeopatia, tem uma frase bonita, mas vou falar nas nossas palavras normais. Se a homeopatia for ele usou uma palavra assim, se a homeopatia for uma quimera, for um charlatanismo, for uma balela, naturalmente ela vai sumir. Então não precisa se preocupar. Se ela não funcionar, ela vai sumir, porque os resultados não se sustentam. Não adianta você ficar prescrevendo placebo por 200 anos, chega uma hora que a pessoa não resolve mais. Alguém vai falar, amigos, apesar de que a gente sabe, né, que o efeito placebo tem lá sua porcentagem, não vou lembrar qual, mas de efeito, né? Mas agora, você sustentar toda uma especialidade médica só com esse efeito, eu acho que não se sustentaria. Foi isso que ele falou. Então, não se preocupe. Isso foi mais ou menos, sei lá, 1800 e alguma coisa, e estamos aí quase 300 anos depois falando disso. Então, eu acho que a maior prova, na minha opinião, e eu respeito quem busca a prova científica, e respeito ainda mais quem se dedica a isso, para quem tem essa vontade, tem um dossiê da Associação Paulista de Homeopatia, que ela juntou todos os estudos que tinham na época e fez um dossiê grande com tudo isso. Então, quem tiver esse interesse, vale a pena buscar. A gente está tentando preparar algum episódio nesse sentido, trazendo alguém que tem envolvimento com esse dossiê para a gente explicar mais detalhadamente. Mas, na minha visão, o que se prova é essa questão histórica. Ela está aí desde sempre, né? Então, você quando começa na homeopatia, você quer muito mostrar para as pessoas, olha, nossa, eu fiz e é muito legal. E daí alguém fala mal, você fala, não é, pelo amor de Deus, vai lá ver. E depois você vai ficando mais relaxado, assim, você vai ficando mais tranquilo, olha. Do mesmo jeito que o Kiron, que o método, que a homeopatia clássica, não é para todo médico, não é? A gente não quer difundir ele lá, vamos colocar na faculdade, sabe? Eu parto do princípio que talvez na faculdade você tenha que ter alguma informação, mas não uma formação naquilo. Da mesma maneira que não é para todo médico, é para algum tipo de médico, alguma parcela que a medicina convencional não faz sentido. Ela também não é para todo paciente. Não é todo paciente que vai querer tomar. Agora, quem quer deve ter o direito de querer e passar por aquele, né? E eu garanto que todo mundo que tá aqui conhece alguém. Eu ia falar sempre isso. Tem. Sempre que a gente sempre fala... aparece. Olha, eu não uso, mas putz, quando eu era criança. Mas tem uma vizinha. Mas minha mãe me dava. E normalmente a fala é, depois de tentar tudo, eu fui no médico, homeopata e resolveu. Né? Então ninguém usa, todo mundo é contra, mas todo mundo usou. Né? Todo mundo conhece. E o segundo aspecto histórico que eu acho legal de contar também é que teve um cara na homeopatia, um dos maiores homeopatas que existiu, que chamava Constant Ehring. E o Ehring também, ele foi contratado acho que foi nos Estados Unidos, para fazer um dossiê contra a homeopatia. A gente precisa fazer um dossiê aqui para você mostrar que isso aqui não funciona. Não dá, é um absurdo a galera tá prescrevendo isso aqui, não funciona. Você tem que mostrar para mas ele, não, beleza. Missão dada, missão cumprida. Aí ele começou a acompanhar, na época, e o que ele fez? Que eu acho que, seria super válido. Se você é, radicalmente contra, e não quer, tudo bem. Estuda lá, veja e beleza. Né? Nossa, eu acho que seria um privilégio, assim, alguém
que estudou aquilo e falou, cara, não funciona, e eu vi pelos meus próprios olhos que não dá certo. Show. Foi o que ele tentou fazer. Ele se dedicou, só que ele começou a estudar e falou, cara... Dá certo. Dá certo, e dá certo mais do que tá certo, que ele tava em outra época e tal, Sim. né? Na época lá nos Estados Unidos haviam grandes hospitais de homeopatia e tal. E ele foi um dos maiores homeopatas que teve. E foi contratado pra provar que não existia. E nessa busca da prova que não existe, ele se dedicou, né? Talvez sem muito preconceito a ver se existia ou não existia, e resolveu atuar o resto da vida. E como eu falei, foi um dos caras que mais ajudou a homeopatia a crescer. E tem leis com o nome dele, tem leis de Ehring que nos norteiam se o remédio está funcionando ou não. Então foi um cara super importante. Que interessante. Então a história, não só do passado, talvez do futuro, vai nos dizer aí se a gente está viajando muito, se o nosso remédio microfone tem sentido ou não. Né? Mas o legal é que no método Kiron, nessas 8 semanas, né, que você tinha comentado, 7, 8 semanas. Você vai munir os médicos de toda a informação de forma segura. Eu acho que é uma boa porta de entrada, assim, para o médico que está com a pulga atrás da orelha, que já gostaria de saber. Um médico, às vezes, que já está numa especialidade que é mais livre desse preconceito. Um médico, talvez, que atue numa estratégia de saúde da família. Pediatra. Então são especialidades de gineco, são especialidades de psiquiatria, são especialidades que são mais comuns de estarem abertos a isso no sentido por suas características. Sim. Psiquiatra, por às vezes, está cansado de perceber que está sustentando um estado que não está se sustentando mais com remédio. A medicina família, por toda a sua abordagem sistêmica e da família e de abordagens fora do remédio, né? Mais holística, né? A pediatria por também ver o resultado. Às vezes sempre tem o pediatra que, foi no homeopata da cidade e, putz, resolveu aquela minha criança. Será que ele fez, né? Será que eu não posso fazer também, né? O gineco também tem um pouco disso. Então, acho que é uma ótima porta de entrada. Nem que seja para depois o cara ir fazer uma pós-homeopatia por mais tempo, né? Mas eu acho que é um curso que possibilita atalhos muito profundos, assim, para que você já tenha, desde muito pouco tempo, um sucesso que fomente continuar na tua busca, porque o que acontece às vezes é você vai com todo o empenho lá fazer e você demora para ter o teu resultado, rala demais, né? Aquela história de estudar 6.000 matérias médicas sem uma didática. Então aquilo acaba te desestimulando e às vezes, infelizmente, tirando alguém que teria um potencial de ajudar muito através dessa medicina por uma questão metodológica, pedagógica, né? Sim. Então eu acho que nesse sentido é uma boa porta de entrada. Eu sou suspeito para falar porque eu faço isso, né? E se desenvolvi e acho que é um caminho mais rápido. Mas eu acho que dá para tentar. Dá para tentar e como a gente sempre fala que as informações, o aprendizado dessas semanas já pode ir colocando em prática devagar, fazendo essa transição, né? Então você já estudar algo que você já pode colocar algo em prática dá um ânimo pro estudo, né? Você não precisa esperar 8 semanas ou que fosse um ano para eu até tava gravando essa semana, então tem lá um módulo do curso que é Bases da Homeopatia. São 10 aulas. Eu não consigo fazer aula longa, eu sou muito acelerado, então as aulas, quando eu me mato, dá 10 minutos. Então, as aulas tudo tem 5 minutos. Mas Mas tá ótimo. tudo lá. Tá tudo lá. O que eu acho que você precisa saber de homeopatia tá lá. Você não vai sair de lá homeopata clássico, mas pro método tá lá. Então você transforma... tem uma introdução de um módulo inteiro para isso. Então dentro do curso tem um módulo inteiro só dedicado a essa introdução. As bases estão lá. E eu vou colher o feedback do pessoal agora, né? O que não tiver tão claro a gente vai otimizando, mas eu acho que como eu falei, uma porta de entrada muito eficaz e rápida. Né? Show de bola. Show de bola. Acho que terminamos por aqui, viu? Então, você é acelerado na hora de gravar as aulas, mas aqui a gente senta. Aqui você me segura. E a gente conversa e o tempo passa. Então, beleza. Redes sociais, Henrique, para as pessoas. @ Dr. Henrique Meister. Se fala Meister, se escreve Meister. Fique ligado, daqui a pouco teremos novos episódios, novos entrevistados. Episódios entrevistados tá um pouco difícil, a gente vai tentar correr atrás. Se você é um médico que tá vendo esse episódio e gostaria de ser entrevistado de Curitiba, gostaria de estar aqui, a gente terá o prazer em recebê-lo, mas vai vir uma galera assim, tô brincando, o pessoal já tá em contato e a gente vai trazer uma galera bem legal aí pra falar sobre esses assuntos. Show de bola, gente. Obrigada por nos ouvir.
Agradecimentos, Estúdios Pacundê. Luan sempre aqui com a gente, fazendo aí direção de câmera, diminuindo e aumentando o volume do meu microfone, que eu fico aqui igual uma louca falando. E é uma realização também da Libelo Digital. Então, se você pensa em fazer um podcast, produzir, editar e roteirizar, conte com a gente. É isso aí. Isso aí, valeu. Valeu, gente.